A GPU, Unidade de Processamento Gráfico, corresponde a um tipo de microprocessador responsável pela manipulação de gráficos e construção de estruturas geométricas e efeitos nas imagens visualizadas no computador, como profundidade e rugosidade. Devido à grande aplicabilidade em jogos, a tecnologia da GPU evoluiu bastante com o tempo, para tornar mais rápido o processamento de imagens e efeitos tridimensionais. Toda GPU trabalha numa determinada frequência específica, que é o clock, que é um sinal de sincronização utilizado para organizar as atividades executadas pela GPU em intervalos de tempo. O clock é medido em Hz, e quanto maior for, mais eficiente será o trabalho da GPU. CPU versus GPU. Uma maneira simples de entender a diferença entre CPU e GPU é comparar como elas processam tarefas. A CPU consiste de alguns núcleos otimizados para processamento de série sequencial, enquanto a GPU consiste em milhares de núcleos menores, mais eficientes e projetados para lidar com múltiplas tarefas simultaneamente. O vídeo a seguir mostra bem a diferença entre como a GPU trabalha e a CPU trabalha. Alright, I introduced to you Leonardo, and he's going to paint a picture for you guys in the way that a CPU might do it, as a series of discrete actions performed sequentially, one after the other. In 3, 2, 1. Let me speed it up. Ladies and gentlemen, Leonardo 2.0. when we hit this trigger on this thing, 2,100 gallons of air goes through these accumulators, out these valves, into all 1,100 of these tubes, into these tubes in which the bottom of is a paintball. Each of those paintballs will fly across 7 feet of space and in 80 milliseconds reach its target. Hopefully, when it's all said and done, it's going to paint the Mona Lisa. GPU painting demonstration. Yep. In 10, 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, science class is now over. Thank you. Stream Processor. O Stream Processor é um paradigma de programação de computador relacionado ao SIMD, que é o Single Instruction Multiple Data, que permite que alguns aplicativos explorem mais facilmente uma forma limitada de processamento paralelo. Tais aplicações podem usar várias unidades computacionais, como FPUs em uma GPU ou até mesmo FPGA. O paradigma do processamento de fluxo paralelo simplifica software e hardware, restringindo a computação paralela que poderá ser executada. Ou seja, dado um conjunto de dados, que é um stream, uma série de operações é aplicada a cada elemento da corrente uniformemente, onde uma função do kernel é aplicada a todos os elementos do fluxo. As aplicações que utilizam o SIMD são aquelas em que o mesmo valor está sendo adicionado ou subtraído em um grande número de pontos de dados, uma operação comum em muitas aplicações multimídia. Um exemplo seria mudar o brilho de uma imagem. Cada pixel da imagem é composto por 3 valores para o brilho, das proporções vermelho, verde e azul da cor. Para atrair o brilho, o vermelho, verde e os valores do azul são lidos na memória. Um valor adicionado ou subtraído a partir deles, e os valores resultantes são gravados de volta na memória. Com um processador SIMD, uma série de valores podem ser carregados de uma só vez. Em vez de uma série de instruções, um processador SIMD terá uma única instrução, que efetivamente obtém lotes de pixels. Por uma série de razões, isso pode demorar muito menos tempo do que obter cada pixel individualmente, como na concepção tradicional da CPU. Outra vantagem
é que os sistemas de SIMD geralmente incluem apenas instruções que podem ser aplicadas a todos os dados em uma única operação. Em outras palavras, se o sistema SIMD funciona através do carregamento de 8 pontos de dados de uma só vez, a operação aplicada aos dados acontece com todos os 8 valores ao mesmo tempo. O nível de paralelismo em um sistema SIMD é normalmente muito mais elevado. Para a GPU realizar seu trabalho efetivamente, ela processa vários programas, que são usados para mapear as superfícies das imagens, adicionar cor, inserir efeitos especiais e dar qualidade ao processo de imagem e vídeo. Esses programas são shaders, sendo classificados em Vertex Shader, Geometry Shader e Pixel Shaders, e também o Tessellation Shader, sendo cada um deles um estágio de processamento gráfico. O primeiro descreve elementos com cores e texturas nas superfícies construídas e realiza a modelagem em 3D de imagens. O Geometry recebe um conjunto de vértices como elementos e cria objetos e torna estruturas geométricas, como curvas, mais precisas. Já o Pixel Shader é processado após o modelamento dos gráficos na CPU e GPU, e ele é responsável pelo controle de luminosidade dos pixels. E assim, o efeito de sombreamento e reflexos também são garantidos nas imagens exibidas. O Tessellation é um programa recente criado para dar um efeito de nitidez durante a aproximação de imagens, semelhante no uso de câmeras através de algoritmos que destacam elementos geométricos de linhas e vértices. Além dos shaders, existe também os estágios do Render Output Unit, o qual manipula os dados armazenados na memória de vídeo e os transforma numa sequência de pixels iluminados, e o Texture Map Unit, que rotaciona bitmaps, que são dados produzidos por um conjunto de pixels, para dar o efeito de textura na superfície de imagem. Aqui temos algumas linguagens usadas para programar os shaders. Anti-aliasing. O anti-aliasing é um filtro presente principalmente em jogos que aumenta a ilusão de que uma imagem é lisa, embaçando as bordas de uma linha. No lugar de gerar uma imagem do mesmo tamanho que sua tela, ele faz uma versão várias vezes maior dessa forma. Dessa forma, há uma quantidade muito maior de pixels para se trabalhar, permitindo que ele insira mais detalhes que antes. Depois ele apenas redimensiona a cena para a resolução de seu monitor. O Tessellation. Em sua forma mais básica, a tessellação é um método que quebra polígonos em peças mais finas. Por exemplo, se você cortar um quadrado através de sua diagonal, você acaba de tesselar esse quadrado em 2 triângulos. Sozinha a tessellação não melhora tanto o realismo. Por exemplo, em um jogo, não importa se um quadrado é renderizado como 2 triângulos ou 2000 triângulos. Tessellação só melhora o realismo se os novos triângulos forem usados para apresentar novas informações. A forma mais simples e popular de colocar os novos triângulos em uso é através de uma técnica chamada mapeamento de deslocamento. Um mapa de deslocamento é uma textura que armazena informações de altura. Quando aplicado a uma superfície, ele permite que os vértices da superfície sejam deslocados para cima e para baixo, com base nas informações de altura. Quanto à tessellação, o mapeamento de deslocamento já existe há bastante tempo. Como a tessellação, o mapeamento de deslocamento já existe há bastante tempo. No entanto, até recentemente, ele nunca foi muito difundido. O motivo é que para que o mapeamento de deslocamento seja eficaz, a superfície deve ser construída de um grande número de vértices. Tome como exemplo um entalhe em mármore. Se o bloco de mármore fosse construído de 8 vértices, nenhuma quantidade de deslocamento relativa entre eles poderia produzir o relevo de um dragão, por exemplo. Um relevo detalhado só pode se formar se existirem vértices suficientes na malha da base para esculpir a nova forma. Em essência, o mapeamento de deslocamento precisa de tessellação e vice-versa. Então aí vai um vídeo mostrando como funciona o Tessellation.